4, 3, 2, 1. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês gostem do nosso cultinho de hoje. Eu espero que a vida de vocês esteja realmente debaixo da proteção de Deus. Nós vamos fazer uma oração agora, tá bom? Fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua proteção e muito obrigada por esse instrumento, Senhor, que podemos alcançar o coraçãozinho de tantas crianças nesse momento. Em nome de Jesus, que essa lição seja bênção nas nossas vidas. Amém. Crianças, hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de Paulo. Paulo, ele foi apóstolo, Paulo foi um homem muito usado por Deus. E essa história que nós vamos contar hoje, ela é uma história que é contada no Novo Testamento. Paulo era um homem que fazia tendas. Essa era a profissão de Paulo. Essa história ela é contada no livro de Atos e ela conta a história de um homem que era extremamente influente. Paulo era muito inteligente, Paulo era respeitável, conhecia muito as leis. Ele era um homem muito poderoso, instruído, sabe? Ele aprendia muita coisa, falava outras línguas, ele aprendia outros idiomas. Ele era um homem muito inteligente. Mas tem uma parte muito feia da história de Paulo. Paulo ele perseguia as igrejas. Paulo ele perseguia os cristãos. Paulo ele jogava na cadeia os cristãos. Paulo, quando tinha uma votação para saber o que fazer com esses cristãos, ele votava para que esses cristãos fossem perseguidos. E aí um dia Paulo estava indo a caminho de Damasco. Damasco era uma cidade, ela existe até hoje, mas na época era uma cidade muito importante, muito influente. E a Bíblia diz que ele estava a caminho dessa cidade com cartas, dando autorização para que ele jogasse na prisão os cristãos daquela região. O evangelho estava crescendo em Damasco. E ele queria destruir isso, ele não queria que o evangelho fosse pregado, ele não queria que as pessoas conhecessem Jesus, ele não queria que as pessoas soubessem de Jesus. E ele estava indo para Damasco, ele e mais alguns homens, pronto. E a Bíblia diz que ele estava com muita raiva, ele foi com muito ódio no coração dele. Como a gente consegue imaginar que Paulo, aquele apóstolo que a gente conhecia, antes dele ser usado por Deus, ele era um homem que perseguia a igreja? A Bíblia conta que uma forte luz derrubou ele. Caído no chão, ele ouviu uma voz. E essa voz dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Essa voz era do próprio Jesus. Jesus queria saber por que ele estava perseguindo a igreja dele. Jesus queria saber por que ele estava perseguindo a Jesus. E aí Paulo fica cego, atordoado, é levado para a cidade. E a Bíblia diz que por 3 dias ele não come, não bebe. E Deus não o desampara. Deus manda para aquela casa onde ele estava um homem que era muito usado por Deus, chamado Ananias. Esse homem ora com Paulo, batiza, e a partir daí começa o poderoso ministério de Paulo. Paulo começa a pregar em outros países, na Grécia, em Roma. Paulo começa a implantar igrejas. Lembra que eu falei que ele era um homem muito inteligente? Ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia muito sobre outras culturas, e ele começa a pregar e a criar igrejas, implantar igrejas, construir igrejas, um agrupamento de pessoas. Ele estava sempre ali falando de Jesus, falando que Jesus era o Messias, falando que Jesus voltaria um dia para buscar sua igreja. Ele começa a implantar essas igrejas em vários lugares. Por conta disso, Paulo começa a ser perseguido também. Lembra que ele perseguia? Agora ele é perseguido. Lembra que ele jogava os cristãos na cadeia? Agora é ele que é jogado na cadeia. Lembra que ele judiava, maltratava? Agora quem é judiado e maltratado é ele. E aí, certo dia, ele tinha um companheiro chamado Silas. Eles estavam numa cidade e eles veem que uma menina estava sendo explorada por uns homens. Eles usavam ela para enganar as pessoas.
Eles ganhavam dinheiro usando essa menina. E dentro dela tinha um espírito maligno. E aí ela era muito maltratada. Ela era muito usada por esses homens. E aí um dia Paulo, vendo toda aquela situação, achando tudo aquilo muito errado, ele liberta essa menina desse espírito maligno. E aí o que acontece com eles não conseguem, aqueles homens maus não conseguem mais ganhar dinheiro com aquela menina. Paulo liberta ela. E aí os homens que exploravam aquela menina ficam enfurecidos com Paulo e Silas e jogam ele na cadeia. E aí, olha aí, Paulo todo feliz, louvando, orando, isso mesmo. Essa ilustração mostra que naquela noite eles encarcerados, jogados numa prisão suja, escura, eles louvavam e oravam ao Senhor. De madrugada veio um grande terremoto. A Bíblia diz que abalou os alicerces daquela prisão. As correias foram quebradas, os alicerces foram destruídos, os portões foram abertos, mas Paulo e Silas não saíram de lá. Continuaram lá. Incrível que o carcereiro, aquele homem que o guarda, responsável por aquela prisão, ele fica muito assustado quando ele vê tudo aquilo e fala, meu Deus do céu, eles fugiram. E agora? Ninguém vai acreditar na minha história, ninguém vai acreditar que aqui teve um terremoto e que eles conseguiram fugir. Quando ele vai para tirar a própria vida, porque ele acha que ele vai ser perseguido por causa disso, Paulo grita, não faça nada com você, nós estamos aqui, não fugimos. E aí Paulo fala de Jesus para esse carcereiro. Paulo fala de Jesus para esse guarda. E fala, se você crê em Jesus, você e sua casa serão salvos. E Paulo, ele não perde oportunidade. Vocês, crianças, será que se passando por uma situação tão difícil como essa de Paulo, será que a gente pensa em falar de Jesus? Será que a gente pensa, não, eu vou fazer a coisa certa? Eu confesso para vocês, se eu vissem o portão aberto, eu sairia correndo. Nem ia querer saber. Mas Paulo fez a coisa certa até o final. Mesmo em toda essa situação, ele ainda sofrendo, ele devia estar com dor, com fome, com frio, jogado nesse lugar sujo, escuro. Ele foi falar de Jesus para esse guarda. E a Bíblia diz que o guarda aceitou Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo em situações tão difíceis, a gente precisa pregar o evangelho. Pessoas precisam ouvir sobre Jesus. O que é pregar o evangelho para Marisa? O que é falar de Jesus? Falar do amor de Jesus, falar que ele morreu numa cruz para nos salvar, falar como a vida com Jesus pode nos transformar em pessoas usadas por ele, em pessoas transformadas por ele. Sabe aquilo que às vezes a gente faz e nos incomoda? Quando a mamãe manda a gente fazer as coisas, a gente não faz. Quando o professor conversa com a gente não quer saber, a gente briga com o amiguinho, a gente fica mais no celular, no computador do que ler a Bíblia. Sabe tudo aquilo que a gente sente quando a gente faz alguma coisa errada? É quando a gente tem Jesus no coração. E aí, a gente até vai fazer essas coisas, mas aquilo vai incomodar a gente. E a gente vai lá, pede perdão, e Jesus limpa o nosso coração. A Bíblia diz que o sangue de Jesus pode nos purificar de toda injustiça, de todo o nosso erro. Paulo, depois de solto, ele continua pregando. Ele continua criando igrejas, pastores, pessoas para cuidar de suas igrejas, que ele vai implantando em todos os lugares. A Bíblia conta que ele é novamente preso. Só que dessa vez, preso numa casa, junto com Lucas, o evangelista, ele começa a escrever cartas. Cartas para essas igrejas que ele tinha implantado. Cartas sobre como essa igreja deveria ser, sobre como Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Essas cartas contam sobre a conduta. Olha, não se associem com esses. Esses são importantes, vocês precisam dar valor. Como vocês têm que se portar? A igreja de Coríntios, por exemplo, ele fala para aqueles que estavam se convertendo do paganismo. Para a igreja de Coríntios, ele fala para aqueles que não estavam mais servindo ao templo de Diana. Para Gálatas, ele fala um pouco sobre o seu ministério, sobre as coisas que ele passou. Em Efésios tem a armadura de Deus. E você vai encontrando tantos outros textos. Tessalonicenses fala sobre a volta de Jesus. Ele fala sobre os prazeres da carne, sobre o fruto do Espírito.
Ele fala para Timóteo que ele deveria se cuidar, como ele deveria se portar dentro da igreja como um jovem pastor, e por aí vai. Todas as cartas de Paulo, elas nos instruem, elas nos ensinam, elas nos mostram como devemos ser como bons cristãos. E essas cartas, elas foram escritas durante a sua prisão. Ele não podia sair dessa casa. E ele ficava ali junto com Lucas, escrevendo. Só que ele volta para Jerusalém. E lá ele é preso novamente. Para Marisa, o que é essa ilustração? Essa ilustração, vocês veem que é um naufrágio. Paulo, quando estava sendo levado para ser julgado em Roma, aconteceram muitas coisas nessa viagem. O barco afundou, quase que ele morreu afogado, ele chegou numa ilha, foi picado por uma cobra, foi perseguido. A vida de Paulo se tornou muito difícil depois que ele aceitou Jesus, mas valia a pena, porque muitas pessoas precisavam ouvir sobre Jesus. Se hoje eu e você temos a Bíblia, se hoje eu e você conhecemos o Evangelho, foi por causa de pessoas como Paulo e tantos outros que sacrificaram sua vida para que o Evangelho fosse levado a vários lugares do mundo. Paulo é levado para Roma, nessa viagem acontece muita coisa, mas ele chega são e salvo. Lá ele tem que conversar com os maiorais, ele vai para o Império Romano que dominava o mundo naquela época, e ele vai conversar com os grandes, falar sobre como Jesus pode salvá-los. Ele não fica só se defendendo, ele aproveita mais uma vez a oportunidade, mesmo em tempos difíceis, para falar sobre Jesus. Ele não deixa que todas as adversidades, todas as coisas ruins que estavam acontecendo com ele, calhe a sua boca. Ele tem que continuar falando sobre Jesus. E aí, ele fica mais um tempo preso e ele escreve sobre o tempo que Jesus viria para buscar a sua igreja. Ele não perde a fé, ele não perde a esperança. Muitas vezes, crianças, quando nós estamos passando por coisas que nos deixam tristes, quando a gente vê algum problema dentro da nossa casa, a gente vê o papai e a mamãe preocupados, a gente vai perdendo a esperança, a gente acha que as coisas não vão dar certo. Esse tempo que nós vivemos, né, de isolamento, a gente não pode ir para a escola, a gente não pode ver os amigos, a gente tem que ficar tendo aula à distância, tem que ficar vendo a pro de longe. Tudo isso pode deixar dentro do nosso coração muita preocupação, muito medo. Mas Paulo, apesar de tudo aquilo que ele estava passando, ele nunca perdeu a fé. Ele nunca desistiu. Ele nunca achou que Jesus estava abandonando ele. Será que a gente, em algum momento, acharia que Jesus não nos ama mais? Será que a gente, em algum momento, acharia que Deus não quer mais a gente? Será que, em algum momento, a gente acharia que Deus nos abandonou? Porque coisas horríveis estavam acontecendo com Paulo. E ele não desistiu. É um tempo muito diferente do nosso, esse que Paulo vivia. O tempo que Paulo vivia tinha muita perseguição. Nós aqui hoje vivemos um tempo de liberdade. Será que a gente fala sobre Jesus para os nossos amigos? Para aqueles da nossa família que não conhecem a Deus, que não vão na igreja? Será que a gente fala de Jesus para essas pessoas? Naquela época tinha muita perseguição e eles não se calavam. Eles não deixavam de pregar sobre Jesus. E nós hoje, que temos toda a liberdade, será que a gente lê a Bíblia? Naquela época eles não podiam ler os escritos sobre Deus. Não eram Bíblias, tá vendo que eram rolos aí na mão de Paulo? Mas eles não desistiam, eles não se calavam. E nós? Será que nós temos feito isso? Um dia estaremos com Jesus. Será que vamos conhecer Paulo? Eu acho que sim. Um dia Jesus vem buscar a sua igreja e tudo se cumprirá. Toda palavra que foi escrita, toda promessa se cumprirá. Jesus voltará e falará comigo e com você. E eu espero estar junto com vocês, crianças. Eu espero que Jesus, o dia que vier buscar a sua igreja, eu possa encontrá-los também. Né? Paulo estará também lá, também está aguardando a volta de Jesus. E ele escreveu sobre isso em Tessalonicenses. Ele falou que ao som da trombeta, Jesus voltaria. Ele falou que a sua igreja seria levada. Em Tessalonicenses conta muito sobre a volta de Cristo. E é muito bom saber que essa promessa se cumprirá. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da história. É sobre a vida de Paulo. Um beijo para vocês. Paulo e Silas
Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Onde estavam? Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo